ano de trabalho aqui no Canal Campeão, ao lado de Carlos Eduardo Mansur e Grafite, nesta edição do Troca de Passes. Tudo bem, Mansur? Tudo bem, Barreto? Feliz ano novo a todos. Primeira vez que estamos juntos aqui nesse 2025. Tudo bem, Grafa? Tudo bem. Prazer estar com vocês, com todo mundo que assiste o Troca. Já começamos com o mercado, né? E atualmente, no momento, quando se fala em mercado, se fala especialmente de Cruzeiro, né? Que é Desde meia-noite e 1. Isso. Né? Dia primeiro. É o clube mais. No primeiro minuto do primeiro dia do ano, o Cruzeiro já agitou o mercado. É um dos clubes mais ativos aí das últimas horas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E aí, Grafite, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Boa noite, Barreto, Mansur, amigas e amigos do Troca. Constante nas peladas de fim de ano, né? Ah, eu tô cheio de Acabou dor. agora? Acabou, eu tô cheio de dor, tô todo dolorido. Maratona de jogos. Eu joguei a reta final de uma pelada. Os joelhos estão aqui que não me aguentam. O meu também. A gente viu, inclusive, aqui, um pedaço. Joelho, as costas. Feliz ano novo, amigos. Feliz ano novo a todos. É isso aí, né? O Cruzeiro, como o Mansur trouxe, agitou o mercado na hora da virada, né? Todo mundo tomando negócio, jogando confete, e o Cruzeiro agitou. Daqui a pouco, nossa grande Duda vai trazer mais informações para nós aí sobre esse mercado. Então vamos logo com ela? Bora. O Duda Dal Ponte já está a postos, assim como o Cruzeiro, né, Duda? Desde o primeiro minuto do Troca de Passes, você já está aqui com a gente para trazer as informações da Central do Mercado. Boa noite. Boa noite, Barreto, Mansur, Grafite. Feliz ano novo para vocês, para todo mundo que nos assiste. Pois é, o Cruzeiro dos clubes grandes é o que mais está contratando, que já anunciou, né? E fez grandes reforços esse ano. Mas hoje levou uma recusa e é disso que a gente começa falando, porque o Cruzeiro estava tentando contratar Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, fez uma oferta de 5 milhões de euros, o que dá na cotação de hoje mais ou menos 32 milhões de reais, mas o Flamengo recusou essa oferta porque considera o valor baixo e também a porcentagem, porque esse valor foi para 50% do Fabrício Bruno. E como o Fabrício Bruno tem 28 anos, o Flamengo entende que não lucraria numa nova negociação e por isso não seria um bom negócio. A gente lembra que o Flamengo não renovou com o Davi Luiz, então não quer perder outro zagueiro para não precisar ir ao mercado. A não ser que a proposta seja muito boa, aí, claro, isso mudaria as coisas. Outra coisa que também vale lembrar é que o Fabrício Bruno quase saiu para o West Ham no meio do ano, uma proposta muito maior, 15 milhões de euros, mas por conta do salário o Fabrício Bruno recusou, o Flamengo já tinha aceitado. Então, o Cruzeiro tentando negociar, não vai baixar a guarda, o Cruzeiro vai tentar, essa informação que a gente tem, vai tentar continuar negociando, mas o Flamengo só vai aceitar esse negócio caso seja um montante bem alto, Barreto. O que está pegando mais, o percentual, o valor, ou dá para dizer que são as duas coisas juntas? As duas coisas, o valor é baixo. Não adianta o Cruzeiro chegar agora e dizer, não, paga os outros 50%, tudo bem, o Flamengo ainda está achando o valor baixo. Está achando o valor baixo porque negociou com 15 milhões de euros, né, há pouco. Então, esse valor... 14 do Reni. Pouco depois da proposta do West Ham, verdade, o Flamengo recusou 14 milhões do Reni por 90% do Fabrício Bruno. Exatamente. Quer vender 100% ou próximo a isso e mais ou menos 15 milhões de euros. Vender o Fabrício Bruno, vender só o Fabrício ou o Bruno. Cara, do lado do Cruzeiro. A essa altura da carreira, não dá. 50%. Tem que levar o nome composto. Isso. Né? E, de fato, não tem, conservar 50% de um jogador nesse momento da carreira, 28 anos. Para 28 para 29, a perspectiva de uma revenda ela não é tão simples assim. Inclusive, ele é base do Cruzeiro, né? Seria uma volta para casa, né? Mas o que chama a atenção do lado do Cruzeiro é o estilo de jogo do Fabrício Bruno, que tem como, talvez, a sua principal falha apontada pelos críticos, a saída de bola. Algo que é tão caro ao Fernando Diniz, né? Eu estava pensando isso mais cedo, mas se a gente... até conversando com algumas pessoas, hoje eu fiz essa observação, depois fiquei pensando... O Fernando Diniz tem um histórico na carreira de fazer com que zagueiros que, ou nunca tiveram o estímulo para jogar mais, ou, a partir do modelo de jogo dele, conseguiram se desenvolver mais do que muita gente prognosticava, né? De que eles seriam capazes de desenvolver com bola. Tem algumas entrevistas do Diniz dadas há algum tempo que são muito interessantes sobre a forma como ele pensa futebol. Ele defende uma tese de que o jogador de futebol que chega a esse nível de jogar num clube como o Cruzeiro, como o Flamengo, como o Corinthians, como o Fluminense, os principais clubes do Brasil, ele passou já por um filtro tão grande que é óbvio que ele sabe jogar bola. A questão é ele ter os estímulos para fazer ou ter as opções de passe próximas
as obrigações dentro do plano de jogo, né? Treino, de sair jogando. O dia a dia de trabalho. E o Diniz prioriza muito também o zagueiro de velocidade, por conta do estilo de jogo. Um jogo mais avançado, as linhas mais avançadas, aquela bola nas costas do zagueiro. Então o Fabrício Júnior é um jogador de muita velocidade, rápido. Você recupera bem. Eu acho que casa bastante. Tem essa questão da saída de jogo, mas é isso que você falou. O jogador que chega a jogar nesse nível nos clubes quando joga, ele tem o conhecimento do que ele pode fazer. O Diniz chega a dizer, se eu coloco 2, 3 opções de passe próximas a ele, o jogador que está nesse nível, ele é capaz de fazer isso. Talvez ele tenha sido em outros... Não é nem o caso do Fabrício, que no Flamengo, o Flamengo fazia uma construção desde trás. Mas muitos outros zagueiros foram levados a acreditar desde novos que eles precisavam simplificar. E isso está mudando. O futebol mudou demais na questão da construção desde a defesa. Estou pensando aqui que o Diniz fez isso com um goleiro, né? Porque não faria com o Isso, fez. O trabalho com o Fábio é impressionante. Né? E a necessidade... Fez o Fábio, depois dos 40 anos, jogar e a necessidade também. No Bragantino ele jogava com o Léo Ortiz, que saía mais com a bola, tinha uma saída melhor. No FI jogava com o Léo Pereira, que tem uma saída com mais iniciativa, se apresenta mais para sair para o jogo, e com o tempo ele acabou se acostumando a ser o zagueiro da sobra, não precisar sair tanto, né? Mas uma hora vai ter que precisar, né? O Cruzeiro tem interesse em outro zagueiro, mas aí a parada é com os clubes italianos. Tem uma concorrência. Precisa entrar numa concorrência, né, Duda? Precisa entrar, exato. Com o Valentim Gomes, que é do Vélez Sarsfield da Argentina. Ele é novo, tem 21 anos, só atuou por lá, então seria a primeira experiência fora do país dele. Só que tem clubes italianos querendo também, e o Vélez Sarsfield já disse o valor que quer, 62 milhões de reais, mais ou menos 10 milhões de dólares, e aceita parcelar esse valor. Se o Cruzeiro topar esse valor, o negócio está fechado, essa é a informação que a gente tem. E até hoje, o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, estava na comemoração, na missa de comemoração dos 104 anos do clube, e ele falou sobre algumas coisas, inclusive sobre a contratação de um zagueiro. E ele falou que gostaria que essa contratação fosse feita até sábado, que é quando o Gabigol vai ser apresentado, vai ter a festa no Mineirão, e ele gostaria de ter todo o elenco completo. Então, a expectativa é de que esse negócio feche durante essa semana, até amanhã mesmo, por exemplo, a gente pode ter esse negócio fechado pelo Cruzeiro. O Pedro Lourenço também falou sobre outras coisas, entre elas o volume de contratação do Cruzeiro, que as 3 maiores contratações dos últimos tempos foram feitas pelo Cruzeiro. Vamos ouvi-lo? Tá todos aí, né? Falta só mais um aí, né? Que tá para resolver de hoje para amanhã, né? Esperamos que até sábado ele já está aí para a gente apresentar o time completo aí. É o zagueiro? É o zagueiro. É argentino? Provavelmente é um, mas nada muda que seja 2, né? É o argentino? Tem uma argentina parada também. E nós hoje temos os 3 maiores jogadores dos seus clubes, né? O Cássio, o Dudu e o Gabigol, nos últimos 10 anos, são os ídolos maiores dos seus clubes, e nós conseguimos trazer isso para o Cruzeiro. Então, a gente espera que eles, juntamente com o nosso grupo, outro grupo, que se encaixe bem e que nós tenhamos muito sucesso desse ano. Bom, ele fala ali, né, que a princípio um zagueiro, mas nada impede que contratem 2 zagueiros. Então, por exemplo, o Valentim Gomes e também o Fabrício Bruno, caso avance na negociação. E também existe um plano B, que é o Davi Luiz, não é o desejo do clube, o principal desejo, mas pode ser também uma contratação para esse ano. O Valentim Gomes foge um pouquinho da característica das contratações da SAF com o Pedro Lourenço, né? São contratações de grife, como ele mesmo disse ali, nos principais jogadores de alguns clubes, né? Gabigol, Dudu, o Cássio, que ele citou. Sim. Tem um interesse no Fagner também, que já foi, né, tem uma negociação em andamento, enfim. Isso. Jogadores de mais rodagem. Se você traz o Davi Luiz para a zaga, aí a gente já começa a prestar atenção um pouquinho na montagem de um time e se preocupar um pouco com a espinha dorsal de média de idade um pouco acima. Embora a gente não saiba como vai ser a montagem de um time titular no Cruzeiro, mas já começa a gerar uma preocupação com a questão de média de idade. Vamos aguardar como vai ser o desfecho. Assim. Fernando Diniz lidou bem com isso. No Fluminense, né? No primeiro ano. Quando dobra-se a aposta para a segunda temporada, e a coisa não anda... Qual é a grande questão, né? Quando dobra a aposta e o projeto não anda como esperado, se você tem, e não estou dizendo que vai acontecer isso agora, mas se você tem uma interrupção de trabalho, você fica na mão com a sensação de que você tem um elenco que é muito moldado à característica de um treinador, e se você precisa trocar, você vai precisar fazer intervenções grandes também, que foi o que o Fluminense precisou fazer no meio da temporada, né? Mudança de elenco e mudança de forma de jogar.
vamos ficar atento. Assim, é uma movimentação do Cruzeiro que eu acho que sim. Acho que o torcedor tem todo o direito de celebrar a chegada dos jogadores. Provavelmente a gente vai ter um evento no sábado de muita euforia. Assim. Agora, eu costumo ficar sempre com o pé atrás, porque eu sei que é o papel um pouco do chato, mas é um pouco a nossa tarefa aqui, analisando o que é o cenário do mercado. Os dois times que estão sendo mais ativos nesse início de ano, Cruzeiro e Palmeiras, reforçando com nomes importantes, que podem render tecnicamente frutos, eles têm características muito distintas, né, nesse momento. Se a gente pensa o Palmeiras, o início do processo de saneamento financeiro, de reestruturação do Palmeiras, pode até ter tido e teve contribuição de dirigentes, ajuda de dirigentes, mas hoje ele é um clube que consegue organicamente dar conta de todas as contratações que ele faz. O Palmeiras gera receitas e gera recursos para ter os jogadores que ele foi contratar. O Palmeiras, através da venda dos seus jogadores da base muito bem vendidos e muito bem formados, através da sua grande estrutura, através da sua grande capacidade de gerar receitas, ele é hoje um gigante econômico também do futebol brasileiro. O Cruzeiro, não é que o clube tenha se reestruturado, se transformado num grande gerador de receitas a ponto de sustentar essas contratações que tem vindo. É um dono bilionário que decidiu colocar parte do seu patrimônio nesse negócio, né, no Cruzeiro. Isso em tese, não é contra nenhum regulamento, é tudo dentro da lei. O Brasil não tem fair play financeiro, não tem nenhuma regulamentação que limite quanto o dono pode colocar no clube. Agora, é evidentemente menos estável do que um processo orgânico como é o do Palmeiras, como foi a reestruturação do Flamengo. É um cenário muito diferente. Se eventualmente um dia o dono decide secar um pouco a fonte de investimento, as incursões no mercado elas se tornam mais modestas. Então, é sempre bom a gente ficar atento nessas súbitas e nesses repentinos aumentos de poderio no mercado. O Atlético, por exemplo, é um outro caso, né? Um clube em que os donos antes de serem donos, colocaram muito dinheiro, o endividamento do clube foi lá no alto. Né? Isso. Eles acabaram trocando parte dessa dívida por propriedade do clube. Isso não vai acontecer no Cruzeiro, porque o investidor já é o dono, mas quando a bola não entrou, as receitas diminuem um pouco, você tem, por enquanto, uma sinalização de um freio brusco no investimento, né? Porque o Atlético também operava acima do que as receitas do clube permitem. O Cruzeiro opera, nesse momento, aparentemente, acima do que as receitas do clube orgânicas permitem. É um investimento do dono. Mansur, mas só falando sobre isso, acho que mensalmente a folha salarial do Cruzeiro vai ser grande, mas nessas transações o Cruzeiro foi inteligente, traz o Gabigol em fim de contrato, o Dudu em fim de contrato, se trouxesse no meio do ano, como iria acontecer, pagaria 20 milhões, então traz em fim de contrato, o Bolassi, que traz em fim de contrato também com o Criciúma, o único que pagou mesmo foi o Christian, que foram 17 milhões de reais. Então, nessas contratações, não gastou tanto. Mas é importante ter atenção a uma questão. Jogadores de determinado status, livres no mercado, eles não são necessariamente jogadores que chegam sem custo. Eles passam a ser os donos das suas dos seus direitos, entre aspas, não existe mais passe, mas... Isso é diluído em luvas. E que acaba sendo diluído em luvas com valores muito mais... 3, 4 anos, em vez do Cruzeiro dar uma lote de 20 milhões, ele dilui 15 milhões para o atleta. Não são os mesmos valores que ele pagaria por uma transferência, óbvio, claro. Em geral se pratica valor abaixo, mas valores importantes são pagos e diluídos em luva. É um custo de futebol que vai subindo muito e rapidamente. Até para equilibrar a janela do meio do ano, né, que ele fez, que foi uma janela muito agressiva no aspecto de soltar o dinheiro para trazer jogadores. Nessa janela agora, 5 jogadores já anunciados, né? Tem negociações aí em andamento com o Fagner, como a gente já disse aqui, também com o Eduardo do Botafogo, né? Isso. E dá para a gente projetar um campinho, né? O Cruzeiro, isso. Com base, claro, o campinho não está todo fechado ainda, né? Mas a gente pode projetar. Já está aí na tela para você, olha. Por exemplo, isso aí está supondo que o Fabrício Bruno eventualmente feche, mas pode ser o Valentim Gomes pela esquerda, caso ele feche, o João Marcelo pela direita. Olha, o nosso campinho não tem só jogadores já fechados, né? Isso. Também leva em conta os interesses. E a gente pode projetar do outro lado o Matheus Pereira, que tem interesse do Palmeiras, um jogador que o Cruzeiro ainda pode... Mas para a gente ter uma ideia de como o elenco está forte, ali onde você tem o Wallace e Matheus Henrique, você tem o Christian, que é um jogador que eu acho que é muito possível se impor nesse
ao longo da temporada, que eu acho que é um jogador de bastante qualidade, um jogador, uma contratação que desperta muita curiosidade para mim. Você tem Lucas Romero, você tem Lucas Silva, você tem jogadores que podem disputar espaço. Onde você tem Matheus Pereira de um lado, Dudu do outro, você tem Bolassi, você tem na frente, você pode ter Eduardo, você tem na frente onde tem Gabigol e Caio Jorge, você tem Lautaro Dias, por exemplo, que enfim, tem bastante opção. É um elenco que vai se tornando também farto. Tem isso também, né? Você não monta só o 11 inicial, né, Grafite? Você tem que ter a temporada brasileira. Você consegue girar bem esse elenco, né? A temporada brasileira você necessita de elenco, né? E o Cruzeiro, pela agressividade que teve no mercado do meio do ano, as contratações que está fazendo agora, ele entra na temporada, nas tardices que iremos fazer esse ano. Quem são os protagonistas? Quem serão os protagonistas? O Cruzeiro vai figurar entre os candidatos a título de brasileiro, Copa do Brasil. Libertadores, né? Tá na pré-Libertadores o Cruzeiro, né? Ou não? O Cruzeiro tá na Liberta, se eu não me engano. Não tá, né? Não. Mas Copa do Brasil nem Cruzeiro brasileiro. Nem Atlético, os times de Minas ficaram fora. Né? Vai figurar para ser campeão brasileiro, para buscar um título brasileiro, né? Para um investimento desse porte, desse tamanho. E a garotada da Copinha, hein? Será que consegue espaço aí? Tem que chegar chegando para arrumar uma vaga nesse time aí, né? Vamos ver os gols da estreia do